paz do Senhor, irmãos, amém? É um prazer estar de volta aqui com vocês para essa segunda semana. E hoje nós vamos aprender da parte do Senhor inteligência espiritual para você resolver todas as demandas que você precisa lidar durante a sua vida diária. Eu vou pedir que você abaixe a sua cabeça e eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nesse momento, Senhor, o Senhor abra os céus sobre a tua igreja. No momento em que eu estava preparando essa palavra, Senhor, algo que eu pedi da tua parte foi que essa palavra, ela venha profundamente responder a muitas questões que estão no coração dos irmãos. Que o teu povo encontre refrigério, que o teu povo encontre direção. E tudo aquilo que vem para obstruir a verdade, tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que tem trazido dor e sofrimento por não ser a verdade, em nome de Jesus eu repreendo agora. Abençoa a tua igreja nesse momento. Nos acoberta, Senhor, com a tua unção de graça e de misericórdia. E, Pai, que as nossas mentes, os nossos sentimentos sejam trazidos cativos ao trono da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 23. E nessa noite eu vou falar sobre inteligência espiritual aplicada às decisões da vida. Provérbios 4, do versículo 20 ao versículo 23. Amém? Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, e inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos teus olhos e guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que encontram e saúde para o seu corpo. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todos os dias nós temos decisões para fazer. Todos os dias, queridos, nós precisamos de orientação para saber o que devemos fazer em situações que são conflitantes, que estão vindo de encontro às nossas vidas. A maioria das vezes, a maioria dos problemas que nós enfrentamos, nós sofremos, somos afligidos porque nos falta uma orientação sobre o que nós devemos fazer. Sabe, querido, o cristão precisa fazer decisões todos os dias da sua vida. Essas decisões podem estar relacionadas com as questões familiares, com as questões espirituais, questões profissionais, e nós ficamos afligidos ou nos sentimos muito sufocados por essa demanda de decisões que nós temos, porque não podemos errar. Errar numa tomada de decisão pode fazer com que você tenha que fazer um retorno, onde vai perder mais tempo, e tempo é uma coisa que você não tem. Pode ser que uma decisão errada vai deixar sobre você muito peso, muita sequela. E se tem uma coisa que nós não queremos passar, é por situações onde nós vamos sofrer danos por causa de decisões erradas. Quando nós lemos esse texto que acabamos
de ler de Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 a 23, eu encontro aqui pelo menos 4 princípios que podem nos ajudar a tomar decisões na nossa vida. Esses 4 princípios, eles são a expressão de uma inteligência espiritual. Esses 4 princípios refletem o nível de sabedoria que nós temos recebido de Deus. E se você precisa, e sabe que precisa, de inteligência superior, divina, além dessa que você possui, que te tem habilitado para muitas coisas boas, eu convido você a prestar bastante atenção, eu convido você a se concentrar bem no que você vai ouvir, porque eu tenho certeza que isso vai salvar a sua vida. Sabe por quê? Porque o próprio texto diz que é vida para quem acha e saúde para o corpo. E nós vamos começar com o primeiro princípio. O que fazer quando você tem decisões para tomar? O primeiro princípio que você precisa guardar é: ouça o que a sabedoria tem a dizer. Olhe para o versículo 20, que diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. Você deve ter e deve conhecer pessoas que notoriamente elas são bem-sucedidas na vida. Parece que alguém escolheu toda a sorte do mundo e mirou naquela pessoa. Você diz: puxa vida, onde essa pessoa põe a mão, dá certo. Tudo que essa pessoa se empenha em fazer, tem resultado. Sabe, irmãos, geralmente, todos nós trazemos conosco habilidades que são variadas. Todos nós trazemos condições de termos sucesso em alguma área da nossa vida. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que ser bem-sucedido, tomar decisões acertadas, sofrer o mínimo de transtorno possível, não tem nada a ver com sorte, não é algo que cai no colo da pessoa. Você pode ter certeza que por trás de uma pessoa bem-sucedida há muitos conselhos que foram recebidos. Todos nós recebemos conselhos, seja de um professor, seja do marido, seja do pastor, seja de um irmão da igreja, de um especialista na área. Todos nós recebemos, de alguma maneira, conselhos e orientações quando nós procuramos. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, o texto diz: filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Todo mundo que chegou muito bem em algum lugar ouviu alguém. Todo mundo que toma decisões acertadas ouviu alguém. E o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje é que você também precisa ouvir. Você quer tomar decisões acertadas? Salomão está dizendo: ouça a sabedoria de Deus, ouça o que Deus tem para dizer. Como você vê a sua vida? Como você utiliza critérios para tomar decisões? Sabe, uma coisa que nós precisamos entender é que
Deus, Ele é sábio. E a sabedoria de Deus não é uma sabedoria qualquer. A sabedoria de Deus, ela é a visão que Ele tem sobre a vida e como nós devemos vivê-la. O irmão que estava ministrando no louvor, ele disse isso à igreja. Eu não sei se você prestou atenção, que a vida tem um propósito, que a vida ela tem uma missão. O texto diz: ouça o que a sabedoria tem a dizer. Filho meu, atenta às minhas palavras. Atenta às minhas palavras. Sabe, querido, Deus tem algo a dizer para você e você precisa ouvir. Você quer ouvir? Amém? Deus tem orientações para as suas decisões e você precisa tomar conhecimento. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que se Deus tem algo para dizer para nós, Ele vai atrás de nós. Posso falar uma coisa para você? Você não conhece Provérbios, porque Provérbios diz que nós precisamos buscar a sabedoria e alcançá-la. Não é como vender banana na feira. Não é como estar vendendo algo de pouco valor. A sabedoria de Deus, que quando ela é depositada a nós, nos torna pessoas inteligentes espiritualmente, ao ponto de sabermos tomar decisões, é o melhor tesouro que você pode ter. Deus tem orientações de sabedoria para você. Você crê nisso? Amém? E se Ele tem, a nossa obrigação é tomarmos conhecimento. E é isso que o texto está falando, filho meu, atenta para as minhas palavras. Por que razão nós precisamos ouvir o que Deus tem para dizer? Por que que o conhecimento e a especialidade que você tem, a experiência e a maturidade que você tem, não são suficientes para você tomar decisões na sua vida? É muito simples. Porque Deus conhece todas as coisas. Porque Deus tem controle absoluto sobre toda e qualquer situação. Porque Deus conhece as situações incontroláveis e variáveis que surgem em nossa trajetória. Você sabe tudo? Você conhece tudo? Na trajetória da sua casa até aqui, você não sabe nem mesmo em que momento o pneu do seu carro iria furar. Por que que todo mundo anda com estepe no carro? Porque pode furar a qualquer momento. Então, você controla as situações? Não. As situações da vida são incontroláveis e variáveis. Nós não temos controle e as situações não são as mesmas o tempo todo. Os problemas mudam. A maneira como eles nos atingem também e até a forma como nós reagimos. Por que razão eu tenho que ouvir a Deus na sua sabedoria? Porque Deus é o único que tem controle absoluto sobre todas as coisas. Uma outra razão por que nós temos que ouvir a Deus é porque a nossa visão da realidade está concentrada numa perspectiva humana. Como que você vê as coisas? Numa ótica humana. Tudo que nós vemos, a maneira como nós reagimos às situações que nos cercam, sempre será numa ótica humana. Mas Deus vê tudo. Ele sabe tudo. Não está limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço do homem. O que é que você sabe? Você só sabe aquilo que acontece. Aquilo que não acontece, você não sabe.
E quando nós tomamos conhecimento de algo que não aconteceu, é porque Deus divinamente revelou os seus mistérios. Por isso que às vezes você está no culto, ou visitando uma igreja, ou vê alguém aqui, e entrega para você um recado da parte de Deus. Então, deixa eu contar uma experiência. Um irmão da nossa igreja, há umas 2 noites atrás, ele sonhou que ele estava num barco, e neste barco ele disse que era uma confusão muito grande, e ele via muitos policiais ali, mas ele via que pessoas também tiravam ele daquela situação e levavam ele para um lugar de segurança. Isso não é um sonho de barriga cheia, é uma revelação. É um mistério através de sonho. 2 dias depois, ele entrou numa situação com o carro dele, tudo aquilo que ele viu no sonho aconteceu. Mas quando ele sonhou, ele já entrou em oração, pedindo a Deus que desse o livramento. Quando ele passou pela situação, ele sabia que ainda que ele não tivesse um conhecimento pleno, Deus estava no controle. Você está entendendo? Se você não buscar a sabedoria de Deus, as suas decisões vão ser fundamentadas na ótica humana, naquilo que você vê. Mas Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, as situações incontroláveis e variáveis estão debaixo do governo dEle. Isaías 44, versículo 7, Deus diz assim: quem há como eu, que o proclame e o exponha perante mim? Quem tem, como eu, anunciado desde os tempos antigos as coisas vindouras? Quem nos anunciam as coisas que hão de vir? Sabe o que o texto está querendo dizer? As coisas não aconteceram, mas Deus é aquele que sabe as coisas desde o seu começo. E para confirmar que Ele sabe, Ele já diz o final. Não é isso em relação às promessas de Deus? O que são as promessas de Deus? É o começo da caminhada? Não, é o fim da trajetória. Nenhuma promessa é o começo da caminhada, é o fim da trajetória. Pastora, Deus usou uma irmã, um irmão, o pastor da igreja, Deus tem falado ao meu coração que Ele vai me dar isso, que Ele vai fazer aquilo. Não é o começo da caminhada, é o fim da trajetória. E Deus mostra, porque Ele sabe que nós não temos pleno conhecimento do que Ele vai fazer. Então, muito do que nós vivemos se deve à revelação antecipada das promessas de Deus. Israel era nação antes de ser nação. Já em Abraão, Israel já era nação, porque Deus determinou o fim desde o começo. Por isso que quando Deus dá uma palavra para a sua vida, você tem que crer. Ainda que hoje você não veja. Sabe por quê? Porque Deus está vendo o fim. Você vê o começo, mas Deus está vendo o final. E se Ele está vendo o final, e Ele está confirmando o final da sua trajetória, você pode ter certeza que Ele vai estar com você durante todo aquele percurso, e todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Por isso você tem que confiar na sabedoria do Senhor. O segundo princípio que nós precisamos para tomar decisões inteligentes em nossas vidas é: seja uma pessoa ensinável. A continuação do versículo 20 diz: aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Queridos,
Sabe para quem é a sabedoria? A sabedoria e a inteligência é para aqueles que amam o conhecimento. A função dos ensinamentos de Deus, que são sábios, é tornar o simples em um sábio. Quando o Provérbios usa a palavra simples, não é uma pessoa humilde. Em alguns textos do livro de Provérbios, você vai ver Deus falando, comparando o simples com o insensato, o simples com o sábio. E há um texto em que Deus fala que o prudente ou o sábio, ele vê o mal, ele passa de largo, mas o simples, ele cai na cilada. Essa expressão de simplicidade não tem nada a ver com humildade. O simples, no contexto de Provérbios, tem a ver com aquela pessoa que tem falta de sabedoria. Quem não tem sabedoria, que é inteligência espiritual, ele não discerne o mal, ele cai na cilada. Ele cai no laço. Ele cai no abismo. Ele cai no buraco, ele fica enredado por situações que ele mesmo não soube sair. Seja uma pessoa ensinável, porque a função da sabedoria é tornar você sábio. Sabe qual é a diferença? A maior diferença entre um tolo e um sábio é que o tolo pensa que não tem mais nada para aprender, enquanto o sábio está sempre pronto a aprender. Que coisa difícil aconselhar alguém que acha que sabe tudo. Então, por que está pedindo conselho? Que coisa é tentar convencer alguém que ela precisa aprender um pouco mais. É difícil, mas o sábio, ele está sempre pronto a aprender, entenda isso. A sabedoria de Deus tem recursos para vivermos uma vida sem frustração e tristeza, sem resultados ruins. Se você quer isso, seja uma pessoa ensinável. E aí você vai dizer assim, pastora, mas eu gosto de aprender. Gosta, mas não é aquele conhecimento escolar, não. Esse conhecimento de Deus vem do alto, é uma sabedoria do alto que Tiago fala. E para que esse conhecimento venha, nós temos que jogar fora aquilo que não presta das nossas vidas. Esse conhecimento, ele não vai se encaixar na nossa velha mentalidade de viver. Esse conhecimento, essa sabedoria, ela tem que tomar todo o espaço da nossa vida. Deus tem recursos na sua sabedoria para que você não sofra, para que você não fique frustrado, para que você não fique entristecido por causa das suas escolhas ruins. Então, seja uma pessoa ensinável. Há pelo menos duas características que identifica uma pessoa ensinável. A primeira delas, a pessoa ensinável é uma pessoa humilde. Ela possui atitude de humildade e submissão ao conhecimento que está sendo aplicado. Provérbio 16, 19 diz, o que atenta prudentemente para a palavra prosperará. Feliz é aquele que confia no Senhor. Essa pessoa é humilde, ela quer aprender, ela quer ouvir a orientação de Deus. Uma pessoa ensinável, ela é prudente, ela avalia antes de decidir, por isso ela para ouvir. Todo mundo que dá com os burros na água é porque não ouviu a sabedoria. Por quê, pastora? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que frustrou na sua vida eram seus planos.
Os planos de Deus não se frustram jamais. As promessas de Deus, nenhuma delas cai. Ele cumpre todas elas no tempo certo determinado por Ele. Aquilo que frustrou na sua vida foram os seus planos, não os de Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, uma pessoa prudente, ela não toma decisões precipitadas, fundamentadas na sua própria maneira de enxergar as coisas, porque o nosso coração é enganoso. Provérbios 28, 26 diz, o que confia no seu próprio coração é insensato. Você já teve essa experiência. No seu ponto de vista, na sua maneira de ver, era para dar tudo certo. Deu? Não. Você ficou frustrado. Era o que você pensava. Mas não houve prudência para ouvir a sabedoria. Porque, irmãos, acredite, Deus, Ele quer falar conosco antes de nós tomarmos qualquer decisão. Você crê nisso? Não se engane. Tudo aquilo que se opõe à verdadeira sabedoria de Deus, depõe contra o próprio Deus. Tudo aquilo que se opõe à verdadeira sabedoria de Deus, depõe contra o próprio Deus. Qualquer decisão que você for tomar, qualquer rumo na vida que você for tomar como rumo da sua história, se aquilo não se submete à verdadeira sabedoria de Deus, aquilo vai ser contra o próprio Deus e você vai ficar frustrado. E sozinho. Ai, pastora, mas a palavra diz que Deus estará conosco todos os dias até os confins da terra, até os confins do tempo, até os confins da terra, até o fim de todas as coisas. Sim, Deus estará conosco para a realização dos seus propósitos. Seja humilde, seja prudente, seja alguém ensinável, porque Deus, Ele quer te capacitar. Terceiro princípio, certifique-se de que você continua na direção certa para tomar a decisão certa. Já aconteceu isso com você? O começo foi muito bom. Depois você diz, pastor Zé Roberto, eu não sei o que aconteceu. No meio da trajetória, pastor, algumas coisas, Satanás, não foi Satanás. Ele tem parcela de culpa. Mas você perdeu o rumo? Começou a entrar por atalhos na sua vida? E Deus não trabalha com atalhos, Deus trabalha com caminhos. E a palavra diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo não é aquela coisa, aquele entardecer estranho, que não sabe se vai, se o dia vai fechar, se... Não, o caminho do justo, ele vai se tornando cada vez mais claro. Aquilo que ficar em penumbra na sua vida está fora da vontade de Deus. Pastora, o apóstolo Tiago diz que em Deus não há sombra nem variação de mudança. O Deus que dá uma palavra, Ele não muda essa palavra durante a trajetória. Em Deus não há sombra nem variação de mudança. Mas sabe o que acontece, irmãos? Cada um é tentado segundo a cobiça, o desejo do seu coração. Às vezes, o nosso coração não santificado, não purificado, não colocado no altar do Senhor, não submisso ao Senhor e à sua palavra, começa a desejar aquilo que Deus não tem para nós. E aí, vale dizer para essas pessoas que a Bíblia as chama de tolo, insensato, nécio, imprudente, vale dizer, essas pessoas começam a dizer... mas o meu coração estava inclinado. Querido, o coração é enganoso. A Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá, diz o Senhor. Mas eu, o Senhor, esquadrinho o coração para dar cada um segundo as suas obras. Não tem para onde você fugir. Eu vou te apertar de todos os lados, não tem como.
Amém? Sabe, querido, certifique-se de que você continua na direção certa para tomar a decisão certa. A continuação do versículo diz: não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. A sabedoria de Deus nos orienta a cuidarmos da nossa visão espiritual. Sempre iremos nos conduzir pela forma como enxergamos as coisas. Se você tirar a sabedoria diante dos teus olhos, você vai começar a conduzir a sua vida do jeito que você pensa. Você vai começar a tomar decisões fundamentadas na sua inteligência. Você vai começar a tomar direções baseadas nas suas emoções. Por isso o texto diz: não tire de diante dos teus olhos. Pega a sua Bíblia. Está no seu colo? Faz esse movimento. Põe ela um pouquinho para o lado. Você está vendo a sabedoria? Não, ela saiu da frente dos seus olhos. Tem como você caminhar e tentar ler assim de lado? Não. Se nós fizéssemos aqui uma brincadeira e todos nós colocássemos a Bíblia do lado e saíssemos pelo corredor tentando caminhar e ler a palavra, a gente não ia conseguir. Mas é isso que nós fazemos quando nós tiramos a sabedoria diante dos nossos olhos. E aí nós não temos mais o padrão. E aí agora não precisa ir por aqui, eu posso entrar ali, quem sabe pegar aquele outro caminho, porque eu já tirei o padrão de frente dos meus olhos. É isso que o texto aqui está dizendo: não os deixes apartar-se dos teus olhos. Sabe, irmãos, os olhos não apenas veem, mas interpretam o que estão vendo. Qual é a função dos nossos olhos? É enxergar, mas interpretar o que está vendo. Há um comando, os teus olhos estão fotografando e mandando as informações e teu cérebro vai começar a interpretar o que está vendo. Aquilo é pessoas, aquilo ali é cadeira, isso aqui é isso aqui que eu esqueci, isso é teto, aquilo é lâmpada, aquilo é pastor, aquilo é pastora, aquilo é bolsa. Os nossos olhos, eles apenas não enxergam, mas eles têm que interpretar. Se você tiver uma visão errada, sua interpretação vai ser errada e suas decisões serão erradas. Você está entendendo? Amém? Há pessoas que são sábias aos seus próprios olhos. Quando elas não têm mais a sabedoria diante delas, elas começam a se achar que são muito sábias. Que elas podem dirigir a vida delas. Afinal de contas, elas são tão especialistas. Elas se dão bem em tantas áreas. Ah, não é com essa decisão, esse rumo aqui que eu tenho que tomar que eu vou prejudicar a minha vida. Há pessoas que são sábias aos seus próprios olhos. Elas têm sua própria opinião, seu próprio ponto de vista, sempre se consideram estarem certas em tudo. Conhece gente assim? Hã? Não percebem que se afastaram de diante do Senhor e da sua sabedoria. Você pode enxergar, mas a pessoa não enxerga. Já viu gente assim? Eu tenho uma frase que eu uso assim: tadinho, tá ceguinho, ceguinho. Eu nem perco tempo, porque a sabedoria você não pode tentar tornar o arrogante sábio, o insensato sábio. A Bíblia não permite. A sabedoria, viver debaixo da sabedoria que nos conduz a uma inteligência espiritual, precisa partir de um profundo desejo da pessoa. Nós não podemos colocar isso em ninguém. Mas há pessoas que andam ceguinhas, cheias do seu próprio conhecimento, da sua própria sabedoria, das suas próprias opiniões,
Provérbios 26:12 diz assim: tens visto um homem sábio aos seus próprios olhos? Você tem visto gente assim? Você é assim? Maior esperança há no insensato do que nele. Será, irmãos, que a maneira como nós enxergamos as coisas fora do crivo da sabedoria de Deus, será que isso pode atrapalhar e prejudicar nossa trajetória? Há um exemplo bíblico muito bom para isso. Há um exemplo bíblico muito bom para isso, lá em Números, no capítulo 13. Você lembra quando Moisés envia Josué, Caleb e aqueles espias para observarem a terra de Canaã? Josué e Caleb voltam com uma visão completamente diferente dos outros 10. E o texto em Números diz que eles falam assim para Moisés: Moisés, a terra é boa, é tudo aquilo que você falou. Tudo aquilo que Deus falou através de você. Mana, leite e mel. A terra produz muita coisa. A terra é realmente a terra da promessa. Só tem uma coisa. O texto diz: contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Olha como eles completam a visão que eles têm da terra. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Ninguém era gafanhoto. Os moradores da terra não os viam como gafanhotos, mas eles se viam como pequenos, menores. E eles tiraram diante dos olhos toda a sabedoria de Deus, se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito com a nação, como Deus tirou a nação debaixo do jugo do Egito com mão forte. Veja que é como se, quando você rejeita andar na sabedoria e na inteligência espiritual que Deus te dá, através da sua palavra, do conhecimento dele, vai se apagando todas as experiências de testemunho que você tem em relação a Deus. Eles esqueceram tudo. Só tinha uma coisa que eles enxergavam. Eles enxergavam homens grandes e poderosos. E porque eles enxergavam assim, eles se viam como gafanhoto. E porque eles se viam como gafanhoto, eles achavam que aqueles homens também os viam como gafanhoto. Sabe, às vezes você tem orado e pedindo a Deus para mudar alguma situação na sua vida. Mas Deus precisa te dar óculos novos, uma visão nova. Porque essa visão que está aí está comprometendo a sua visão de Deus. Quem Deus é na sua vida, o que Ele pode fazer por você. E você tem até esquecido Deus a quem você serve. Mas Deus, Ele não deixa de ser Deus. Porque a nossa visão está corrompida. Porque tem catarata nos nossos olhos. Deus não deixa de ser Deus, porque nós nos vemos de maneira diminuta, resumida. As promessas de Deus não diminuem, porque nós perdemos a fé e tiramos diante dos nossos olhos a sua sabedoria. As coisas continuam em Deus do mesmo jeito. Em Malaquias, o Senhor diz: eu, o Senhor, não mudo. Mas sabe, irmãos, nós mudamos tanto. Mudamos tanto. Já não cremos tanto como antes. Já não lemos tanto como antes. Já não dizemos: eu só vou tomar decisão quando Deus aprovar. Não. Já ouvimos essa pessoa, já começamos a ouvir aquela, olhamos as estatísticas.
da nossa cidade, do nosso país, olhamos para o movimento do mundo, quando precisávamos simplesmente de crer e nos deixar dirigir pela sabedoria de Deus. Sabe, o mesmo Deus que trouxe você até aqui é o mesmo que vai te conduzir. O texto diz que é necessário guardar no coração essa sabedoria. O versículo diz aqui, a partir do versículo 21, não se apartem elas de diante de ti, dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. Por que o coração? Porque o coração é onde estão as nossas decisões. Quando a Bíblia fala do coração, a Bíblia não está falando só da alma onde estão as emoções, mas a Bíblia está falando do centro da nossa vontade, de onde surgem as nossas decisões. O texto diz, guardas no íntimo do teu coração, isto é, a visão, a sabedoria está dando visão aos teus olhos para tomar decisão e dirigir a sua vida. E você deve pegar essa visão e guardar ela com as amarras da decisão e da vontade. Por isso está mandando guardar no íntimo do teu coração. Sabe, queridos, guardar o coração significa guardar a sua mente, guardar a sua vontade. O próprio texto, aqui do versículo 23, diz, guarda com toda a diligência teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por quê? Por que eu tenho que guardar a minha visão nesta sabedoria que eu tenho recebido de Deus, nessa inteligência espiritual? Por que eu tenho que guardar isso tão bem guardado e guardar no meu coração? Eu tenho que amarrar no centro da minha vontade, das minhas decisões. Por uma simples razão. Toda decisão será resultado da sua maneira de pensar e ver as coisas. Toda. Você não pode pegar a visão da sabedoria que você tem e guardar numa caixa de emoções. Foi isso que aconteceu com os 10 espias. O medo tomou conta deles. Eles pararam de olhar e ouvir a sabedoria de Deus e eles perderam a iluminação da sabedoria dos seus olhos. Por isso, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, ele diz à igreja lá em Éfeso, eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados com conhecimento. Aqueles homens, eles perderam a iluminação que somente a sabedoria pode dar. Quando eles foram se afastando da sabedoria, a nuvem veio sobre os olhos e eles já começaram a olhar todas as situações na ótica humana. Muitas das vezes é isso que acontece comigo e com você. Nós pegamos a visão da sabedoria de Deus e queremos colocá-la bem guardada dentro da caixinha das emoções. E as emoções, elas são flutuantes. Hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro. Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas quem quer ver a vida e viver dias felizes, deve ter decisões. Não existe um texto na palavra de Deus que não fala sobre decisões. Tudo na vida cristã é com decisão. Quer amar a vida? Quer ter dias felizes? Aparta-se do mal. Quer ser um homem feliz, bem-aventurado? Não ande. Não se assente. Não converse
com o pecador, com o insensato, com o escarnecedor. Mas, ao contrário, tome a decisão de estar como uma árvore sentada junto aos ribeiros d'água. Quais são os nossos ribeiros de água? A sabedoria. Que ainda, no devido tempo, vai dar os seus frutos. Não é o tempo todo, não é o tempo que você quer, mas sempre no tempo certo para Deus vai dar o seu fruto. É esse o bem-aventurado, é esse o próspero, é esse o feliz. Quando você tira a sabedoria diante dos teus olhos, você perde a iluminação para dirigir a sua caminhada. Toda decisão será resultado da sua maneira de pensar e ver as coisas. Então, se o seu coração, ou a sua visão também, estiver contaminado com frivolidades, emoções e paixões da alma, com certeza você fará escolhas que comprometerão a sua história. Em Provérbios, no capítulo 1, versículo 31 e 32, diz: portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido muito na área da libertação, e é onde a gente tem mais dificuldade, é fazer a pessoa entender que o poço onde ela entrou é resultado das decisões e das escolhas que ela tomou. Porque se ela não reconhecer o que ela fez, também ela não vai ter arrependimento. Se ela não tiver arrependimento, não tem como haver uma libertação completa. Porque muitas das vezes nós nos fartamos, como diz o texto, e comemos do fruto do nosso próprio procedimento, do nosso próprio conselho. Quantas pessoas aconselham a si mesmas? Elas se acham, consideram que elas têm a resposta para tudo e desconsideram a sabedoria de Deus, que é perfeita e que Ele quer dar a cada um de nós, porque o apóstolo Tiago diz: olha, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Porque aquele que não tem sabedoria, que não tem inteligência para tomar decisões na sua vida, ele vai ficar como uma folha. Já viu gente assim? Começa um negócio, quebra. Começa outro, quebra. Toma uma decisão, não dá certo. É como uma folha lançada ao vento. Deus, quando quer falar das nossas mazelas, das nossas fraquezas, Ele sempre usa coisas infames e pequenas, para a gente poder se olhar e ver que nós não somos tudo isso. Deus não nos compara com coisas grandes, com coisas pequenas. Você é como uma folha. Ventou muito hoje em Limeira, deve ter ventado aqui também. Você viu para onde foram as folhas? Foram lançadas para todo lugar, de acordo com a vontade do vento. Assim é a vida da pessoa que vai dirigindo a sua história sem sabedoria, sem inteligência espiritual, tomando decisões. Vai chegar uma hora que o que Provérbios 1, 31 e 32 fala: portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. O que você precisa, o que a inteligência espiritual tem para ensinar você, para te ajudar a tomar decisões na sua vida? Primeiro, ouça o que a sabedoria tem a dizer. Segundo, seja uma pessoa ensinável. Terceiro, certifique-se de que você continua na direção certa para tomar a decisão certa. E quarto, a visão deve ser guardada com as amarras da decisão e da vontade. É só isso. Você não precisa fazer um curso para tomar decisões certas. Você precisa ser ensinável. Sabe, irmãos, ser sábio é temer ao Senhor. E uma das razões em tomar decisões baseado na sabedoria divina é que a pessoa que teme aquilo que Deus fala, isso a torna sábio.
é que a sabedoria te dará recompensa. Você sabia que a sabedoria te dará recompensa? E eu quero terminar com isso. Provérbio 22:4 diz: a recompensa da humildade e da sabedoria do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Só isso. Você precisa de riqueza, de prosperar? Amém? Pode dizer que sim, irmãos, não é pecado não. Você precisa de riqueza, precisa de prosperar, amém? Amém. Você precisa de ser honrado na sua vida? Amém. Você precisa de vida em abundância? Amém. Quem vai dar tudo isso a você? A sabedoria. A sabedoria do Senhor. É promessa bíblica. Palavra do Senhor. A recompensa da humildade e da sabedoria são a riqueza, a honra e a vida. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Você tem decisões para tomar na sua vida? Você tem decisões, escolhas que você precisa fazer. E a coisa está se apertando para o seu lado. E você precisa da direção de Deus. Hoje à noite, Deus, Ele trouxe você aqui não apenas para falar com você, mas Ele quer te ajudar de forma sobrenatural. Sabe, irmãos, nós achamos que nós é que decidimos o que nós vamos aprender, mas não é verdade. Deus é que decide o que nós precisamos. Por isso, a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos e a cada um de nós, Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Enquanto você estiver fazendo do seu jeito, você vai se cansar. Você vai ficar estressado, frustrado, entristecido. Mas Jesus quer te ensinar. Mas para isso você precisa desejar. Para isso você precisa manter a sabedoria diante dos teus olhos. Para isso é necessário que você tenha uma plena certeza que você está guardando a sabedoria no mais íntimo da sua vontade, que você não vai abrir mão dela. Deus tem uma bênção para você. Não pense que porque não é um culto de libertação, não seja bobinho, que o Espírito de Deus, o sobrenatural dele, não está nesse lugar. Há pessoas aqui que a obstrução na mente delas é tão grande que para que esse conhecimento alcance, Deus precisa libertar a mente. Alguns aqui já acostumaram a viver anos e anos dirigindo a si mesmos. Precisam abrir mão. Precisam chegar no altar do Senhor e entregar tudo a Ele. Porque se você pensa que o que você experimentou até hoje foi dano, você não sabe o que vem por aí. Deus ainda está dando a você a oportunidade de mudar o rumo, a trajetória da sua vida. Há pessoas aqui que as decisões que foram tomadas lá atrás comprometeram tanto, que mesmo que elas quisessem uma mudança, por si só elas não conseguem. Deus trouxe você aqui hoje à noite porque Ele vai agir com o sobrenatural na sua vida. Ele vai fazer. E eu creio que Ele vai fazer. Eu não preciso ver nada para saber que Ele vai fazer. Porque o que confirma o que Ele faz é a sua palavra. E a palavra do Senhor diz que esses sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Porque eu creio. E se esses sinais seguem aos que creem e você crê, e você está numa situação onde hoje
porque você se converteu, ou porque você teve uma experiência mais profunda, ou porque os seus olhos foram abertos, hoje você consegue enxergar como você comprometeu a sua vida. Mas não há o que fazer. Humanamente falando, não tem saída. Mas a sabedoria de Deus não é humana. Ela também é sobrenatural. Há poder em nosso Deus para mudar qualquer trajetória. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fale com Deus isso que está te incomodando de uma forma muito profunda. Fale com o Senhor. Enquanto eu oro de maneira geral, eu quero que você coloque especificamente a sua situação. E Deus, de uma forma muito sobrenatural, com esse conhecimento, a sabedoria que Ele revelou a você, Ele vai trabalhar em seu favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o teu povo, meu Deus, na tua presença. Aqui está, Senhor, a tua igreja. Cada um vem diante de ti com uma situação, Senhor. Os seus olhos foram abertos, meu Deus, nessa noite. O entendimento, o conhecimento, a sabedoria chegou, os olhos foram iluminados. Porém, muitos se sentem amarrados, impedidos de tomar uma decisão ou de mudar alguma coisa, porque está além da capacidade deles. Você não vai voltar para a sua casa do jeito que você entrou. Há uma solução do céu para a sua história. A sabedoria de Deus não é terrena, mas ela é sobrenaturalmente poderosa. Deus é poderoso. A palavra diz que as suas mãos não estão encolhidas, nem seus ouvidos estão fechados para que não possa ouvir. E hoje Ele está ouvindo o teu choro, o teu clamor. E alguns chegaram a dizer: mas nossa, que coisa tão linda. Se eu tivesse aprendido isso alguns anos na minha vida, alguns anos atrás, eu não teria tomado decisões tão erradas. Deus ouviu o que você falou, mas Ele conhece o teu profundo arrependimento. E sabe qual é a palavra do Senhor para você hoje? É a mesma palavra que Ele falou para Zaqueu: desce depressa dessa situação em que você está, porque hoje me convém entrar na tua casa e eu vou colocar tudo em ordem. Aleluia, aleluia. Ele vai colocar tudo em ordem. Mas você não pode ficar aprisionado em cima de uma figueira, escondido atrás de folhas, achando que ninguém está vendo, mas Ele já viu. E Ele trouxe você aqui hoje à noite, porque Ele quer entrar na tua história, na tua casa, no teu íntimo. E mesmo que você diga: Senhor, mas Zaqueu, ele era tão rico. Se o Senhor exigisse muito dele, ele tinha até como dar. Senhor, e olha para mim. O Senhor diz que Ele vai colocar recursos na tua mão, e você vai poder corresponder com aquilo que Ele quer de você, porque Ele vai dar os recursos exatos que você precisa. Porque alguns têm dito: Deus, mas o que vão dizer? Olha o que já tem dito de mim. Vão dizer mais ainda. Não, Deus não se deixa escarnecer. Ele levanta o caído do monturo e Ele exalta o humilde. Ele tem todas as coisas debaixo do controle dEle.
Por isso a sabedoria de Deus, a inteligência espiritual, ela não é coisa humana. Ela vem dele, aonde ninguém espera, ele tem. Aleluia. Se você deseja, eu convido que você saia do seu lugar e você chegue à frente. Se esse é o desejo do teu coração, eu convido você a sair do seu lugar e que você venha à frente. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, o óleo da unção, ó Deus, aleluia. O óleo da unção está nas mãos dos teus filhos. Esse casal aqui é um casal amigo nosso, pastores, eles vão ajudar o pastor Davi a orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse óleo da unção, símbolo do teu Espírito Santo, ao ser colocado sobre a cabeça ou a fronte de cada um que está aqui à frente, seja um selo do agir sobrenatural de Deus. Feche teus olhos, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que Deus me constituiu, em nome do Senhor Jesus, eu entro no mundo espiritual agora. E eu declaro que esta palavra pregada é a mais digna vontade de Deus revelada nas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu determino que tudo aquilo que está obstruindo, tudo aquilo que está amarrando, tudo aquilo que está causando dor, sofrimento, lágrima e frustração, seja qual for a área da vida, em nome do Senhor Jesus, eu digo: mal, pega toda a tua bagagem, tudo que você trouxe para essa vida, tudo que você trouxe para impedir os sonhos, as realizações e que está obstruindo essa jornada, em nome de Jesus, eu repreendo agora, eu lanço por terra. Receba a unção do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, recebe a unção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que a sua mente seja liberta de todo engano, todo espírito enganoso que tem destruído a sua vida, que tem impedido as suas realizações, que tem feito você tomar decisões erradas. Em nome do Senhor Jesus, eu quero a sua mente liberada agora, em nome de Jesus. Receba a unção do Senhor, receba o toque do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. As vontades que estão submetidas ao mal, aqueles que não conseguem tomar decisões porque a decisão está amarrada, em nome de Jesus, que seja quebrado nessa noite toda a amarra do mal sobre a sua vida. Eu quero a sua vontade liberada. Espírito de medo, espírito de intimidação. Quando você vai tomar uma decisão, vem um medo, uma intimidação fora do comum. Em nome de Jesus, não vem do Senhor. Essa intimidação é maligna. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que a sua vontade seja completamente liberada, em nome de Jesus. Recebe o toque do Espírito Santo, recebe essa porção da parte do Senhor. Aleluia.
Aleluia, você está diante de um Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, recebe a unção do Senhor, o selo da sua obra poderosa sobre a sua vida. Você que está aí, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esse tempo de palavra e de unção nas tuas mãos. Senhor, alguns verão muito em breve a resposta daquilo que receberam hoje. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que não chegaram ao altar, mas têm colocado a sua vida diante do Senhor, Pai, entra com providência, entra com a tua sabedoria, entra com o teu livramento, entra com o teu conhecimento nessa vida. Desata os pés, desamarra as mãos, prepara as mãos para a batalha, porque grande é a obra, longa é a jornada ainda. Em nome do Senhor Jesus, receba a graça e a paz do Senhor, a alegria do Espírito Santo e a sabedoria de Deus, para que você tome decisões em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus.